Eu gostaria de pedir a todos, em reverência à palavra de Deus, que se colocasse de pé por um momento. Quero estar agradecido a Deus também pela vida dos irmãos aqui dessa região, também do pastor Alci, pastor Valdiron, que é um dos meus mentores. Quero agradecer duplamente, porque a oportunidade de ministrar nesta noite, uma noite especial, onde estamos à mesa do Senhor, vamos participar da Santa Ceia, e Ele, de uma maneira tão generosa, cedeu essa oportunidade para este servo de Deus. E na dependência de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, quero pregar uma mensagem, uma palavra, com o seguinte tema: quais são as pessoas que estão indo para o inferno, enganadas, pensando que vão para o céu? Eu vou repetir. Quais são as pessoas que estão indo para o inferno, enganadas, pensando que estão indo para o céu? Com a ajuda de Deus, na dependência do Espírito Santo, eu quero pregar esta palavra, e que Deus, através do Espírito Santo que move, através da pregação da palavra, venha falar com todos nós e nos edificar nesta noite. A leitura que vamos fazer está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 13, e vamos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, é o terceiro livro, é o segundo livro, melhor dizendo, do Novo Testamento. Marcos 13, versículos 5 e 6. Está escrito assim: E Jesus respondendo-lhes, disse: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos fazer mais uma oração, e eu gostaria que os irmãos, nesse momento, intercedessem em meu favor, que Deus possa falar conosco, abrir o nosso coração, a nossa mente, e que o Espírito Santo esteja nos dirigindo nessa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, na Tua presença, e aqui estou, Senhor, como um menino, como um novo cristão, como se fosse, ó Pai, a primeira vez. Ó Deus, ajudai-me uma vez mais a pregar a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja na direção através do Teu Espírito. Ajudai-me com sabedoria, graça, humildade, amor, intrepidez, unção. Alcance as vidas, ó Pai. Alcance cada um de nós. Que almas possam ser alcançadas para a glória do Teu nome. E assim eu lhe agradeço, ó Pai, certa a sua ajuda e misericórdia. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos, com toda a liberdade. Estamos na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O texto que acabamos de ler, Jesus está instruindo os seus discípulos, a igreja, as pessoas que, naquela época, que Jesus estava entre nós, no sentido de humanidade, em carne. Ele caminhou aqui entre nós. E ele estava ensinando, preparando os discípulos, homens e mulheres, moços e moças, e os seus discípulos, 12 discípulos, que prosseguiriam o trabalho após a partida dele, para então estar aqui, anunciando, ensinando acerca da palavra do Evangelho, que produz o caminho, que nos leva ao caminho da salvação, através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o Senhor Jesus, que é o único meio de salvação, e através da palavra do Evangelho, nós temos a instrução
da maneira, como já foi dito aqui anteriormente, da maneira da gente adequar a nossa vida, a maneira de nós nos comportarmos para agradar a Deus e para sermos bem-aventurados aqui, para sermos felizes aqui na terra, Aleluia. como homens, mulheres, moços, moças, pai de família, mãe de família e assim por diante. E o tema, como já foi mencionado, é um tema que poucos se dispõem a falar, um tema relacionado à questão do inferno. Mas é de fundamental importância que alguém fale sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? Preciosos de Cristo Jesus. Como texto, tema que nós lemos, Jesus disse para nós termos cuidado, porque viriam algumas pessoas com falsos ensinos e enganariam a muitos. E quando nós estamos caminhando numa direção e nós sabemos para onde estamos indo, nós estamos conscientes dos passos que nós estamos dando, a direção que nós estamos indo, e qual será o alvo, onde nós chegaremos, quando nós temos consciência disso claramente, é uma maneira melhor de se viver e provavelmente nós vamos tropeçar menos, nós vamos nos machucar menos e provavelmente nós não vamos ter acidente nessa caminhada, nessa viagem. Agora, quando nós estamos caminhando numa direção, indo numa viagem, indo com um objetivo, com um alvo, e nós estamos sendo enganados, o risco de nos machucarmos, o risco de nós não sermos bem-sucedidos é muito grande. A possibilidade de acerto é pequena quando nós estamos sendo enganados. E a possibilidade de erro e de feridas é muito grande. Por isso, eu estarei falando nesse tema e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu quero falar toda a mensagem com clareza, com transparência, de maneira simples e objetiva, como é a palavra do Evangelho libertador, o Evangelho da salvação para todos nós, através da pessoa de Cristo Jesus. Então note bem, meus irmãos, olhe bem aqui para a minha face. Eu quero dar um exemplo, uma ilustração, para ficar bem fácil dos irmãos captarem, dos amigos que estão conosco hoje nesse culto. Eu estou maravilhado e agradecido a Deus. Eu não tinha visto um culto de Santa Ceia com tantos visitantes. Na proporção que estamos aqui nesta noite, eu estou maravilhado. Isso é algo para a gente dizer mesmo, graças a Deus. Aleluia. Pastor Alcia, sua esposa, os irmãos aqui estão de parabéns. Significa que eles têm muita amizade aqui na região e que eles estão produzindo bons frutos, segundo o Evangelho, a presença de tantas pessoas amigas aqui conosco nesse culto de Santa Ceia. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, homens e mulheres, que aqui vieram para, juntamente conosco, aprender, adorar a Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. Note bem, meus irmãos, nós chegamos aqui, alguns irmãos estavam aqui quando nós chegamos, num veículo que está servindo ali na nossa cidade, na sede, um veículo chamado Pajero. É um carro confortável, potente, que está atendendo ali na sede. Este veículo, para nós encontrarmos uma assistência técnica especializada e nós não sermos enganados acerca da mecânica dele, a maneira de cuidar e da manutenção, nós temos que procurar uma rede autorizada na capital, numa cidade maior, que ofereça profissionais que entendam acerca desse veículo. Não é um veículo tão simples como, às vezes, quando é um carro mais simples, em qualquer lugar que nós vamos, que tiver um mecânico, ali a gente pode ser atendido. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando nós vamos num lugar que tem alguém especializado para a mecânica específica que nós precisamos, a maioria aqui tem o seu veículo e sabe do que eu estou falando. Note bem, o veículo recebendo a mão de obra, o cuidado necessário por um profissional, a chance dele ser bem atendido, bem cuidado
e não nos deixar na estrada é muito grande. Existem profissionais na nossa capital que fazem esse serviço. Porém, existe alguém que sabe muito mais do que esses profissionais que atende lá na nossa capital esse modelo de veículo e qualquer outro veículo. Sabe quem é? Quem são essas pessoas? As pessoas que projetaram esse carro. As pessoas que construíram esse carro desde os primeiros passos. Os engenheiros, as pessoas que desde o desenho, desde a planta, fizeram e depois juntaram esse projeto e montou o carro. E esses profissionais, os que criaram esse veículo, fizeram também um manual. Quando nós compramos um veículo, ele vem com um manual de fábrica, junto com a nota fiscal. E nós, como usuário, para ser bem-sucedido no uso desse veículo e aproveitarmos o melhor desse veículo, nós devemos estudar o manual daquele veículo. Porque ninguém sabe mais acerca do veículo do que aquele que fez o veículo e aquele que entregou o manual. E eu quero, com essa ilustração, dizer para todos, a maioria dos presentes já sabem disso, que já estão na caminhada com o Senhor Jesus, mas é possível que aqui nesta noite haja pessoas entre nós que ainda não saibam disso. Eu vou dizer agora, este livro, a Bíblia Sagrada, é o manual de Deus para a humanidade. Esse livro, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, fechado como está, assim, é o livro mais importante que existe na face da Terra. Por quê, pregador? Porque é o livro mais vendido em todo o planeta Terra. Aleluia. Sendo assim, ele é o livro mais importante, mesmo fechado. Ao abrir este livro, agora, ele não é só mais o livro mais importante da face da Terra. Não. Ele é muito mais do que isso. Porque agora aberto, ele contém a Escritura Sagrada, o manual de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que fez a minha vida, que fez a sua vida, que ao nos construir, ao nos edificar, está escrito no livro de Gênesis, no primeiro livro da Escritura Sagrada, que após fazer do pó da terra, usando barro, ele sopra nas narinas e então traz o fôlego de vida. Aleluia. Então entenda bem, preciosos de Cristo Jesus, não existe nenhum homem, nenhum líder religioso, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser doutor, pode ser psicólogo, pode ser psicanalista, pode ser os maiores entendidos da área humana, na área sentimental, religiosa, profissional, amorosa, afetiva, instrutiva e assim por diante. Nenhum homem, nenhuma mulher sabe mais acerca da minha vida e da sua vida, de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, de uma esposa, de um esposo, de um pai, de um avô, de nenhum ser humano. Ninguém sabe mais do que o que fez a minha vida e a sua vida e deixou para nós o manual para nós, todos nós, aprendermos com o arquiteto, com o que fez. Ele é o que sabe mais. Então, nesta noite, estarei falando, a partir de agora vou entrar no tema da mensagem. E eu não vou falar acerca do meu achômetro. Eu não vou falar acerca da minha opinião. Porque a minha opinião não vai fazer diferença nesse sentido. A minha opinião pode valer lá no meu trabalho. Eu trabalho com informática, eu trabalho com computadores. Lá a minha opinião vale, naquela área que eu trabalho. Como a opinião dos senhores e senhoras aqui vale na área de que cada um de vocês trabalha. Vocês são entendidos na área que vocês trabalham. Mas nessa área da vida e nessa área dessa viagem que nós estamos fazendo, rumo à eternidade, todos nós, querendo ou não querendo, nós estamos indo para a eternidade. Concordando ou não concordando, nós estamos indo para a eternidade. Então eu vou falar acerca da palavra, do manual, que é a base, a estrutura para a minha vida, para a sua vida, e onde nós podemos encontrar as respostas para essas perguntas com certeza, convicção, sem dúvida nenhuma de errar.
estarei falando acerca da palavra de Deus. Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, o manual para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Deus seja louvado eternamente. O tema é este, eu vou repetir uma vez mais e vamos entrar em cada ponto para nós aprendermos mais nessa noite acerca disso e no final nós podemos responder a pergunta do tema. O tema é: quem são as pessoas que estão indo para o inferno enganadas, pensando que estão indo para o céu? Observe bem e olhe bem aqui para mim. Há alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, melhor dizendo, papai nos levou para congregar numa igreja ali em Goiânia, por volta do ano de 82, e eu cresci dentro da igreja, eu e meus irmãos. E observe bem, mesmo tendo crescido dentro da congregação, eu não tive o interesse pessoal de conhecer o manual. Eu fiquei só com o que me falavam, com o que me diziam. E eu não tive a sorte, eu não tive a oportunidade de ter um líder, como nós temos aqui na nossa região, pastor Valdiron Alves, que tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo, esse senso do dever de instruir e ensinar os irmãos, o rebanho do Senhor Jesus que ali está, sob a responsabilidade dele. Algumas pessoas podem, talvez algum dia, dizer alguma coisa acerca da vida desse companheiro, pode até acusar, pode até caluniar, mas existe uma coisa que nós que convivemos com ele já há alguns anos, nós somos testemunha e ninguém nunca vai poder dizer que ele não ensina e não motiva as pessoas a conhecer o manual, a Bíblia Sagrada. Motiva, ensina, instrui, cobra, como deve ser. Eu não tive essa sorte na minha época. E observe bem, cresci, me tornei jovem, adulto, e não tive o conhecimento próprio, particular e pessoal, como a própria Escritura nos instrui, o Senhor Jesus nos instrui acerca de conhecer a palavra dele, como está em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Para o processo de libertação acontecer na minha vida e na sua vida, é preciso nós conhecermos a verdade, a palavra da verdade. E Jesus disse em João 18, versículo 37, ele diz assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E atente bem aqui para mim. Veja o risco que nós corremos, que eu falei no início, de sermos atropelados na nossa caminhada, na nossa viagem, e às vezes, nesses acidentes, nos machucarmos por não conhecer o manual. Mesmo tendo sido criado dentro de um lar evangélico, dentro de um lar que tinha religião, dentro de um lar que tinha pai e mãe, cuidadosos, zelosos, com responsabilidades, com o ensino dos bons costumes, bons exemplos, etc. Mas faltou o ensino e a orientação para conhecer o manual mais importante da vida do ser humano. Sabe o que aconteceu? Para a minha família, isso foi um choque muito grande. Para mim, naquela época, não. Porque não fazia diferença para mim, porque eu não conhecia. Sabe o que aconteceu? Na minha juventude, por volta dos meus 16, 17 anos, aproximadamente, eu conheci o pessoal da Igreja Católica. Na época, o bispo da nossa diocese em Goiás era o Dom Tomás, fazendo um trabalho de pastoral da terra, na região aqui entre Goiás e Itapirapuã, entre outras regiões, porque essa diocese, o braço dela é grande, vai no Vale de São Patrício, Itapuranga e assim por diante. Na época do bispo Dom Tomás, ainda aqui o bispo diocesano, eu estava aguardando o período de um ano, junto com o papai, num assentamento chamado São João da Lavrinha, que fica a cerca de 30 a 33 quilômetros da cidade de Goiás. Estava aguardando o tempo de ir para o quartel para seguir a carreira ali, era meu sonho na época, e assim por diante. Eu conheci esse pessoal do bispo Dom Tomás
fazendo um trabalho de pastoral da terra ali. Entre eles estava o irmão Celso, que ainda está em Goiás. Tinha o Frei Felipe, que já passou para a eternidade, um dos fundadores da Escola Família Agrícola, homem bom como ser humano, um homem correto, coração bondoso, foi meu amigo. Também estava o Padre Pedro, que mais recentemente também passou para a eternidade. Estava Marcos, Hugo, Aldo, entre outros. E alguns deles ainda estão aqui nessa diocese, são meus amigos, são pessoas no sentido humano, são pessoas intocáveis, são pessoas corretas, são pessoas que eu admiro como ser humano, como amigos e entre outras qualidades. Note bem, eu vi eles fazendo um trabalho ali com aquelas pessoas, sem recurso financeiro, pessoas que estavam lutando para conseguir recomeçar, conseguir um pedaço de chão para plantar, para ter a sua independência. E eles faziam um trabalho ali gratuito, sem cobrar nada. E ali levava ajuda, levava instrução, participava do dia a dia das pessoas, trabalhava com eles na lavoura. Da maneira que a gente comia, eles comiam, de uma maneira muito simples e muito amorosa. E o trabalho deles me chamou muita atenção naquela ocasião. E eu sempre tive facilidade em fazer amizades, sempre tive facilidade em lidar com quase todo tipo de tribo, raça e nação. E eu fiz uma amizade muito grande com eles. E eu fui servir como se fosse um guia ali na região. Na época tinha mais de 70 famílias e ainda tem outros assentamentos ali em volta. E eu andava com eles apresentando as pessoas no dia a dia deles ali. Eles iam e ficavam ali 2, 3 dias por semana. Dali nasceu uma amizade, depois surgiu uma oportunidade, um convite para mim ir para Goiás, ficar com eles ali no mosteiro, que funciona como um mosteiro e funciona como um seminário, onde a pessoa pode estudar e pode se tornar e fazer seus votos como um monge ou como padre, da maneira que a pessoa desenvolver a sua vocação. Observe bem, mesmo sendo criado numa linha de confissão de fé oposta ao segmento católico, eu fui participar com eles. Gostei da experiência inicial e fui convidado para ficar ali. E ali fiquei com eles por cerca de 3 anos. Quando comecei, observe bem, quando ali comecei a estudar, entre outras matérias, a matéria, entre aspas, de teologia, porque no segmento católico se estuda mais filosofia do que teologia. Teologia significa, no original, tel significa Deus, e logia, conhecimento, estuda acerca de Deus. Mas ali, estudando, eu comecei a ter um contato pessoal com esse manual, o manual de Deus para a humanidade. E aqui neste livro, a Bíblia Sagrada, está Deus orientando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer para agradá-lo, para estar bem com Ele, para alcançar perdão através de Cristo Jesus e assim por diante. E ali, junto com eles, o que eu não tinha descoberto, por falta de interesse meu e falta de alguém me instruir, no tempo que eu ainda estava caminhando, junto com os meus pais, numa mesma confissão de fé, ali eu comecei a descobrir. E um dos pontos centrais que eu descobri é que a prática da idolatria é pecado. Não agrada a Deus. A prática da idolatria, seja fazer qualquer tipo de imagem, de ídolo, que nós conhecemos como santos, é pecado. Diante de Deus não é aprovado. E descobrindo isso, entre outras coisas, eu conversei com o que era o meu líder na época, o padre Marcelo Barros, pessoa como ser humano excelente, meu amigo até o dia de hoje, foi embora, está em Recife, ainda temos contato pela internet. Enfim, ao descobrir isso, eu também descobri que para servir a Deus, eu não sou obrigado a ficar solteiro. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus fez e planejou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu não preciso fazer um dos votos que é feito lá, o voto do celibato.
o voto de não ter uma companheira. E as mulheres têm que fazer o voto de não ter um companheiro. Então, decidi sair, constituir família, encontrei a minha companheira e casamos e continuamos a caminhada. Observe bem, as pessoas que estão seguindo os passos da Igreja Católica, note bem, meus irmãos, lá tem pessoas sérias, pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas de boa fé. Porém, só boa fé e só honestidade e sinceridade não é o suficiente para nós alcançarmos perdão de nossos pecados, porque nós temos pecados, nós mesmo enquanto igreja, nós continuamos sujeitos a pecar. Sabe qual a diferença quando a gente vem para o Senhor Jesus? Nós arrependemos e agora somos um grupo de pessoas, homens e mulheres, pecadores, arrependidos, que estamos na caminhada, procurando no dia a dia corrigir e acertar os nossos passos de acordo com o Evangelho. Então observe bem, mesmo essas pessoas que estão lá, sinceras, corretas, boas pessoas, estão enganadas. E mesmo pensando, pode perguntar a qualquer um deles e delas, para onde vocês estão indo? Para o céu. Eles vão dizer que é para o céu. Eu estive lá e eu falava isso também. Mas quando nós vemos olhar o manual e ver o que Deus está dizendo do caminho que leva para o céu, nós vamos descobrir que tem alguns empecilhos que não nos permitem continuar professando esta fé. Sabe por quê? Entre outras coisas, o pecado da idolatria nos separa de Deus. E a Igreja Católica permite a idolatria. Outro passo, existe também as pessoas sinceras, corretas. Eu tenho amigos que são espíritas, espíritas da linha branca, espíritas seguidores de Kardec, pessoas que, no sentido de amor ao próximo, de caridade, são nota 10. São um exemplo, eles ajudam mesmo, eles estendem a mão mesmo. Porém, encontrei também algumas coisas que impedem e seguir juntamente com eles e estar em concordância. Sabe, uma delas, a questão da reencarnação. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada, aos Hebreus está escrito que após a morte não tem mais nenhum passo que pode acontecer. Após a morte virá o juízo. Todos nós. Enquanto estamos aqui, nós podemos nos ajudar, nós podemos estender as mãos uns para os outros, mas a partir do momento que nós demos o último passo aqui, nesse tempo, nessa caminhada, e passarmos para o outro lado, a eternidade, está escrito, não se pode fazer mais nada. Quem está desse lado de cá não pode ir lá e voltar. E quem está do outro lado também não pode voltar aqui para nenhuma missão, nenhum objetivo. Então, observe bem, também pessoas sinceras, pessoas bondosas e corretas, que estão seguindo no Espiritismo, não podem alcançar a salvação seguindo esta doutrina, esse ensino, porque está contra o que está escrito na palavra de Deus. Avançando, meus irmãos, existe também, atente bem aqui para mim, vários e vários segmentos. E agora a questão e o tema vai apertando um pouco mais para nós. Existe vários segmentos chamados evangélicos. Entre o nosso meio evangélico, existe várias placas, várias denominações. A que nós fazemos parte, como foi já mencionado, está completando 100 anos. É uma data importante, é uma data festiva, é uma data onde estaremos comemorando e dando graças a Deus. Mas observe bem, no passar desses anos, no passar desse período, existe alguns valores, existe alguns princípios da palavra de Deus que ao longo desses anos, dessa história, desse período, alguns de nós, no nosso meio evangélico, foram deixando de lado, foi deixando de obedecer, foi deixando de conservar. E observe bem, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela tem uma grande diferença da nossa maneira de julgar e analisar. Deus, na sua perfeição, ele tem uma balança que a medida é igual para todos. Para mim, para ti, para os católicos, para o espírita, para o evangélico,
para aqueles que nem têm coragem de assumir uma profissão de fé e diz que é ateu. Ateu é o maior dos covardes. Sabe por quê? O ateu é aquele que, por não querer assumir nenhum compromisso, nenhum, e quer só jogar a culpa no outro e dizer, pô, prova para mim, eu quero ver, ele diz que não tem nenhuma. É o maior covarde que tem, o ateu. Diz que não acredita em nada. Assim, ele se livra, pensa que vai se livrar sempre, mas não vai. Ele pensa que aí ele não tem que seguir nenhuma regra e nenhuma instrução. Mas observe bem, a balança de Deus é diferente. Sabe por quê? Da mesma maneira que tem a orientação para o que está em um desses caminhos que eu já citei, existe vários, mas por causa do tempo vamos nos ater aqui, seja católico, seja espírita ou outros, a balança de Deus é igual, ou evangélicos. Todos nós também evangélicos, mesmo que temos a carteirinha de membro, mesmo que nós temos a credencial de obreiro, de pastor, de pregador, de missionária, mesmo nós que participamos da Santa Ceia, mesmo nós que batizamos, mesmo nós que estamos, às vezes aparentemente, dizendo que estamos salvos, que estamos encaminhados dentro da Escritura. Sabe de uma coisa importante para todos nós analisarmos, independente da nossa confissão de fé? Todos nós, independente de onde estamos congregando, nós temos que saber, nós temos que estar conscientes que os nossos passos, mesmo estando no meio evangélico, mesmo estando para a maioria das pessoas parecendo que está tudo arrumadinho, nós temos que ter noção, consciência que os nossos passos devem caminhar no dia a dia de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus escrito aqui na Escritura Sagrada. Sabe por quê? Porque se nós assim não fizermos, naquele grande dia do nosso encontro com o Senhor, nós poderemos ser surpreendidos. E qual que é a maneira, então, de não estarmos enganados e pensar que estamos salvos, que estamos indo para o céu e não estarmos? Nós precisamos, todos nós, eu e tu, dispormos a conhecer esta palavra. Nós precisamos dispor, além de conhecer, obedecer. Porque conhecimento existe nos outros segmentos também. Às vezes estudam até mais do que nós no sentido da maioria dos seus membros. Agora, obediência, obedecer o que está escrito, isso vai sim fazer diferença para todos nós. Então a grande pergunta nessa noite, quem está indo para o inferno, enganado e pensando que está indo para o céu? Sabe quem são eles? Todos que pensam que só por estar congregando em algum lugar, seja a placa que tiver, e seja o nome que tiver, mas não tiver no seu dia a dia, no seu coração, na sua consciência, na sua mente, feito o compromisso com o Deus Todo-Poderoso desta palavra e ter feito alguns passos básicos necessários para a salvação de todo homem e toda mulher, independente se é grande ou pequeno, se é mais moço ou é mais velho, se é rico ou pobre, negro ou branco, asiático ou latino-americano. Não interessa a raça, a cor, a idade, a situação financeira ou a religião que nós nascemos. Diante de Deus, isso não vai fazer diferença. Sabe o que vai fazer diferença para mim e para a sua vida? Para nós deixarmos o caminho da perdição e vir para o caminho da salvação. Primeiro passo está em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus disse assim: é necessário que todos nós, cada um de nós, confessemos publicamente, demos um sinal dizendo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Nenhum padre pode salvar, nenhum pastor pode salvar, nenhum homem, nenhuma mulher, por maior e mais entendido que seja acerca de toda a instrução humana,
pode salvar a si mesmo ou pode levar o seu amigo, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, o seu neto, a pessoa mais amada e dizer eu vou e vou te levar. Não tem jeito, é impossível. Sabe por quê? O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo para resgatar a porta da salvação, para receber em si o castigo que era meu e seu pelos nossos pecados, como está escrito. Ele recebeu na cruz do Calvário, ele foi moído, ele foi castigado pelos nossos pecados, e salvação é só através dele, como está escrito em João 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, a única possibilidade, o único meio de salvação para mim e para ti é através da pessoa bendita e única de Jesus Cristo. Então o primeiro passo, nós precisamos confessar publicamente que o meu Salvador, o único, é Jesus Cristo. É o primeiro passo, é o primeiro. Depois, o segundo passo, eu preciso entrar no caminho. Qual caminho? O caminho do Evangelho. O terceiro passo, eu preciso procurar uma congregação, um lugar onde se reúne um povo que prega acerca da palavra do Evangelho, que concorda na mesma fé, no mesmo Deus, e que tem Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Não adianta ter esperança em nenhum outro mediador, por mais que a liderança religiosa diga que tem possibilidade de Maria nos ajudar. Não tem mediador, só Deus pode mediar. Alguns dizem que às vezes o pastor fulano pode mediar e ajudar. É mentira, o pastor também não pode. Às vezes outro diz que é o apóstolo, aquele famoso que está na TV. É mentira, ele também não pode, é engano. O único que pode mediar, pode fazer algo para mim e para ti, de Deus para os homens, do céu para a terra, se chama Jesus Cristo. É o nome dele, o meu e o seu Senhor e único Salvador. O terceiro passo, após confessar, após entrar no caminho, o caminho do Evangelho, encontrar uma congregação. Veja que tem possibilidade em vários lugares. Pode estar numa cidade grande, tem possibilidade. Pode estar numa cidade pequena, tem possibilidade. Pode estar até numa currutela, tem possibilidade. Pode estar na fazenda, tem possibilidade. Deus tem aberto meios, tem levantado homens e mulheres, pessoas que não medem esforços, não está olhando se vai ganhar um salário grande ou não, se vai ter benefício ou não, mas por amor às almas, eles topam fazer o trabalho, estender a mão, abre até a própria casa para se reunir, vai atrás das pessoas e busca, e traz, e leva, louvado seja o nome de Jesus. Observe, após estarmos então agora, já confessamos a Cristo, já entramos no caminho, já estamos congregando, onde prega a palavra da verdade, onde só fala e ensina o que está escrito aqui, na palavra do Evangelho. Agora nós precisamos fazer o quê? Se tiver oportunidade, se der tempo, nós precisamos batizar. Está escrito no Evangelho, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 16. E o versículo 15 e 16, Jesus disse assim: ide, pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então veja que o batismo não é, em primeiro lugar, o principal para ser salvo. Não é. Primeiro é crer e confessar o Senhor Jesus. Agora, se houver oportunidade, tiver possibilidade de batizar, batize, porque também está escrita a instrução. E agora, confessou o Senhor Jesus, recebeu. Já entendemos que nenhuma religião, nem católica, nem espírita, nem evangélica, nenhuma, pode nos salvar. Salvação na pessoa bendita de Cristo. Onde devemos congregar? Onde tiver homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, a Escritura. O que está aqui, não achômetro, não que o fulano ou fulana acha, é o que está na palavra. Nós vamos congregar então com eles, vamos estar juntos. E agora, já batizamos e encaminhamos. Agora, sabe o que nós precisamos fazer? Continuar caminhando, perseverando, perseverando. Jesus disse em Mateus capítulo 10, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. E onde é o fim, pregador? Onde é o fim? Sabe onde é o fim? Pode acontecer o fim de 3 maneiras.
segundo a Escritura Sagrada. Pode acontecer o fim quando nós passamos para a eternidade. E a nossa passagem para a eternidade não depende de nós. A decisão que está acima da nossa faculdade, da nossa competência. Alguns vão mais cedo, outros vão com mais idade, e assim por diante. Às vezes uma pessoa tem 60, 70, 80 anos e aparentemente parece que vai primeiro, mas às vezes vai alguém com 20 e poucos e 30 e poucos. Mas aí para estes e estas que passaram para a eternidade, para estes e estas chegou o final. E quem partiu crendo na palavra do Evangelho, confessou Jesus Cristo publicamente, batizou se deu tempo. Se não deu tempo, não tem problema. Estes e estas foram salvos. Está garantido e vão estar com Cristo para todo o sempre. Um outro momento que pode acontecer de chegar ao fim, sabe qual é? Também vai chegar para outras pessoas. O fim, quando acontecer o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus diz, Jesus disse que vai chegar um dia. E ele deu algumas pistas, alguns sinais do que estaria acontecendo. E nos nossos dias, nunca esteve tão perto o arrebatamento como nos nossos dias. Sabe por quê? Além de todos os sinais como guerras, fome, peste, assim por diante, sabe o que não tinha acontecido ainda e que aconteceu na nossa geração, no nosso tempo, de 20 anos para cá? Os irmãos e irmãs que aqui estão, mais experientes, que têm aí mais de 50 anos, sabe dizer isso com muita clareza. Eu descobri estudando e pesquisando, conversando com o papai, com a mamãe, com outros companheiros. Agora, existem pessoas que nós que viu isso, que acompanhou isso. Nunca houve uma inversão de valores tão grande como no nosso tempo. O que era certo, eles estão dizendo agora que é errado. O que é bom e correto para a família, respeitar os pais, honrar pai e mãe, ter princípios, moral, ter responsabilidade, honestidade. Isso para a sociedade que está aí, longe de Deus, sem compromisso com a palavra do Evangelho. Isso não é mais vantagem. Ele chama de bobo, de gente idiota, de gente tolo, de gente que quer ser certinho demais. Que agora o bom é ser esperto, o bom é, se puder roubar, roubar. Se tiver oportunidade de ter 3, 4, 10 mulheres, é assim. Se puder ter 3, 4 homens, é assim. Se puder desrespeitar o pai e a mãe e mandar para aquele lugar, eles estão ensinando e dizendo que é assim que presta agora. Ao olhar as novelas do nosso tempo, a gente fica com vergonha. Quem tem vergonha, quem tem brio, como o papai nos ensinou acerca de brio, aquele bichinho que anda no rosto, a gente sente vergonha. E eles estão dizendo que isso é ótimo, isso é maravilhoso. E quando o pai, a mãe, ou um avô, uma avó, vem ensinar, vem dar orientação, eles chamam de careta, quadrado, fala que está desrespeitando o espaço, trata com desdém, às vezes até xinga. Nunca houve uma destruição da família e dos valores, como no nosso tempo, de 20 anos para cá. Outra coisa, a legalização do pecado, eu não encontro nem a palavra para dizer, mas uma liberdade tão grande para o homossexualismo, lesbianismo. Observe bem, é importante que isso seja dito também, fique registrado. Estou partindo para a conclusão. Já existe há cerca de 2 anos uma religião e o nome é, uma delas, Igreja dos Gays e Lésbicas de Jesus. Essa semana abriu mais uma para o grupo LGBT. Tem nome de igreja? Tem. Parece igreja? Parece. Tem carteirinha de membro e títulos? Tem. Faz de conta que participa da Santa Ceia? Sim. Os que estão lá estão dizendo que vão para o céu, estão indo e caminhando enganados para o inferno. É mais um grupo. Sabe por quê? Porque entre as pessoas e grupos que ficarão de fora
e vão para o inferno. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E Apocalipse 22, versículo 15. Jesus lá revelando, o apóstolo ele dá a lista de quem não vai para o céu. E quem não vai para o céu, vai para o inferno. Lá ele dá a lista. E sabe, entre a lista dos que vão para o inferno, os sodomitas, os homossexuais. Porque isso, perante a Deus, é abominação. 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi destruída por causa desse pecado. Deus fez, foi Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Deus não fez homem para homem e mulher para mulher. Fez macho e fêmea, o casal, um para o outro. Assim os fez e os abençoou. Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus. Para concluir a pregação da palavra e respondendo uma vez mais o tema desta noite. Quem está indo para o inferno, enganado e pensando que está indo para o céu, são todas essas pessoas que foram mencionadas. Pessoas que pensam que só de estar em uma igreja ele já está salvo. Não importando o nome. Não é assim que está escrito. Outras pessoas pensando que só ser bonzinho, correto e caridoso está salvo. Não. Salvação nenhum de nós podemos conseguir por nossos méritos, sendo bonzinho ou boazinha. É só através de Cristo Jesus. Nenhum de nós consegue merecer. Nenhum. É através dele. É por graça. Graça significa favor não merecido. Louvado seja Deus. Como tem João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluindo a minha participação, eu quero ler com os irmãos. Os irmãos podem permanecer como está. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista João, no capítulo 5, versículo 24. Observe bem o que Jesus diz aqui. Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve a minha palavra. Não há tempo para entrarmos aqui e fazer uma exegese e falar sobre o que significa, mas eu posso resumir em uma frase. Esse ouvir aqui não é de escutar, porque tem gente que escuta e não ouve. Ouvir aqui é obedecer, é dar crédito e obedecer o que está escrito no Evangelho. Depois ele diz: quem crê naquele que me enviou. Eu posso ter religião, eu posso ser bonzinho, eu posso ir na missa, eu posso ir no culto, eu posso estar amigo do padre, amigo do pastor, coladinho com o padre, coladinho com o pastor. Tem padre gente boa, tem padre sério, tem pastor gente boa, tem padre sério, pastor sério, líder religioso sério e não, honesto e desonesto. Tem em todo segmento. Porém, nenhum deles, lembre disso, pode salvar nem a si mesmo. Eles podem. Eles dependem de Cristo Jesus. E precisa, como está escrito aqui, crer. E esse crer aqui não é dizer assim: eu acredito, e cruzar os braços e continuar. Não. Continuar do mesmo jeito, não. Esse crer aqui quer dizer: eu creio, e a partir de hoje, que eu estou dizendo que eu creio mesmo, eu vou vestir a camisa. Como o nosso pastor Valdirô sempre dá esse exemplo, e me ajudou muito desde a primeira vez que eu ouvi. Ele conta um caso de uma pessoa que fazia parte de um time que ia jogar numa outra cidade. E quando aquele time estava ganhando, ele vestia a camisa daquele time e ficava lá. Eu sou desse time. Quando virava o lado, ele tirava aquela camisa e vestia a camisa do outro time. Sabe como é que a pessoa, duas caras, que a pessoa tá, mas não tá, é, mas não é. E um dia lá teve um problema, e parece que teve uma briga, e não deu tempo dele trocar a camisa. E ele levou uma taca da outra. Ele falou: não sou dessa turma, não. Mas aí não tinha mais jeito. Tá entendendo, pessoal? Com Deus, ou é ou não é. Não tem meio termo. E o caminho está aqui. Nós estamos com a oportunidade. É noite oportuna. É hoje. O dia é hoje.
para consertar, para arrumar, para melhorar, para mudar de trilho, porque só tem 2 trilhos. Nós estamos numa viagem. Nós estamos numa viagem, querendo ou não querendo. E o caminho final da viagem é a eternidade. E observem bem, hoje é noite oportuna. A salvação é para todos. Não tem um melhor do que o outro. Não tem um que pode e o outro não pode. É para todos. Jesus morreu, pagou o preço e ressuscitou por todos nós. Todos, todos. E hoje é noite oportuna de nós vestirmos a camisa do Evangelho de Cristo Jesus e permanecermos até a nossa passagem para a eternidade ou o dia do arrebatamento. Que Deus em Cristo possa estar falando melhor em cada coração e que possa nesta noite, tu que ainda não fez a decisão, faça como eu fiz. Aleluia. Decida por Cristo Jesus. Abrace Ele nesta noite. Continue tendo amizade com o padre. Continue tendo amizade com o pastor. Continue tendo amizade com o espírita. Porque lá também tem gente boa, gente correta. Eu tenho amigos lá. Nós continuamos amigos, companheiros. Agora, quando é para salvação, tem a ver com decisão. E nessa hora, o padre tem que cuidar dele, o pastor cuidar de si e cada um de nós cuidar de nós mesmos. Porque a escolha minha não vale para minha esposa. E olha que eu gosto muito dela. Não vale para o meu filho. E para os meus 2 filhos, eu gosto muito deles. Não vale também. É cada um. Escolha nesta noite. Escolha. E a partir da escolha, comece a conhecer a palavra do Evangelho, ter uma experiência própria com ele. Se às vezes por um motivo ou por outro, às vezes a vista está cansada, ou outro motivo, não consegue ler, nós já temos há cerca de 10 anos a Bíblia em áudio. Tu pode ouvir, está trabalhando e ouvindo, viajando e ouvindo. E Deus vai fazer a diferença na vida de cada um. Que Deus em Cristo abençoe a todos e eu devolvo a oportunidade. Amém e amém. A vida com Cristo.